no dia 28 de novembro, celebramos a memória de um dos maiores missionários franciscanos da história, São Tiago da Marca, um homem que incendiou a Europa com a força do Evangelho e dedicou sua vida a levar Cristo a todos, especialmente aos mais afastados. Ele foi um verdadeiro pregador do fogo divino. Tiago nasceu por volta do ano de 1394, em Monte Prandone, na Itália, filho de uma família humilde. Desde pequeno era conhecido por sua inteligência brilhante e por uma sede incansável de aprender. Sua família, mesmo com poucos recursos, fez de tudo para que ele pudesse estudar. Ele mergulhou nos estudos de direito, filosofia e teologia, tornando-se rapidamente um dos jovens mais promissores de sua época. Seu futuro parecia traçado para uma carreira de sucesso no mundo acadêmico ou jurídico, mas Deus tinha outros planos para ele. Planos muito maiores e mais audaciosos. Um chamado estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida, ecoando desde as montanhas de sua terra natal até os confins da Europa. Aquele jovem brilhante não imaginava que seu verdadeiro púlpito não seria um tribunal, mas as praças e igrejas de um continente inteiro. Um dia, enquanto caminhava, Tiago ouviu a pregação de um frade franciscano que mudaria sua vida para sempre. São Bernardino de Sena. Aquele sermão não foi apenas um discurso. Foi uma chama que atingiu o coração de Tiago. Ele sentiu o coração arder como nunca antes. As palavras simples, mas profundas de Bernardino sobre o amor a Deus e a conversão despertaram nele um desejo ardente de se entregar completamente, de abandonar tudo o que o mundo lhe oferecia para seguir a Cristo de perto. Logo depois daquele encontro transformador, Tiago procurou a ordem dos frades menores e pediu para ser admitido. Lá, sob a orientação de São Bernardino, ele aprendeu a força da simplicidade, o poder da humildade e, acima de tudo, o amor profundo ao Santíssimo. Nome de Jesus que se tornaria o centro de toda a sua pregação e de sua vida. Com um coração incendiado pelo Espírito Santo, São Tiago tornou-se um dos maiores missionários que a Europa já viu. Ele não ficou confinado a um convento. Sua missão era o mundo. Percorreu cidades inteiras da Itália, Alemanha, Polônia, Boêmia e muitas outras regiões. Ele pregava com uma clareza e um fervor tão impressionantes que multidões se reuniam para ouvi-lo. E não eram apenas palavras, eram sementes de conversão. Povoados inteiros abandonavam vícios e costumes pagãos. Famílias se reconciliavam após anos de conflito e a fé, que andava fria em muitos corações, era reacendida com um vigor renovado. Tiago não tinha medo de ninguém. Ele enfrentava grandes multidões, pregadores rivais que o desafiavam, e até mesmo reis e príncipes, corrigindo injustiças e chamando todos à conversão. Quando ele subia ao púlpito, sua voz não era apenas a dele, era a voz do próprio Espírito Santo falando através de um servo fiel, transformando vidas e renovando a igreja por onde passava. Mas Tiago não era apenas um pregador fervoroso, ele era também um grande pacificador. Sua sabedoria e santidade eram tão reconhecidas que, onde havia conflitos entre cidades, famílias poderosas ou facções políticas, ele era chamado para mediar e trazer a paz. Sua palavra era respeitada por todos. Onde surgiam heresias e doutrinas falsas que confundiam o povo, lá ia Tiago, com paciência e clareza, esclarecendo a verdade do Evangelho. E onde ele via injustiças contra os pobres e os fracos, ele intervinha com uma coragem impressionante, sem medo de desagradar os poderosos. O seu objetivo nunca foi vencer discussões ou mostrar sua erudição, que o era vasta. Seu único desejo era salvar almas, reconduzir os perdidos ao caminho da verdade e garantir que a justiça de Deus prevalecesse sobre a ganância dos homens. Ele era um verdadeiro defensor da verdade e um construtor incansável da paz. Muitos se perguntavam de onde vinha tanta força, tanta sabedoria e tanto poder em suas palavras. Alguns pensavam que era resultado de seus extensos estudos ou de sua inteligência natural. Mas Tiago sempre revelava o verdadeiro segredo de sua missão, a oração. Ele era, acima de tudo, um homem de profunda intimidade com Deus. Antes de pregar para as multidões, ele passava horas diante do sacrário, em silêncio, entregando a Deus cada pecador que encontrava em suas viagens, cada cidade que precisava de conversão, cada alma que estava distante. Seu amor pela Eucaristia era o combustível de sua alma. Ele também nutria uma devoção imensa pelo santo nome de Jesus, que ele invocava constantemente. Era essa vida de oração intensa que transformava suas pregações em momentos de verdadeira conversão.
pois não era ele quem falava, mas Deus quem agia através dele, tocando os corações mais endurecidos e operando milagres de graça. Depois de uma vida inteira de viagens missionárias, pregando incansavelmente, de cidade em cidade, o corpo de São Tiago começou a sentir o peso dos anos. Aos 80 anos, já sem forças para as longas e cansativas jornadas a pé, ele se recolheu, mas seu fogo missionário não se apagou. Mesmo sem poder viajar, ele continuava sua missão de outra forma, aconselhando aqueles que o procuravam, ensinando os frades mais jovens e, principalmente, rezando. Sua cela se tornou um novo púlpito, onde ele intercedia por toda a igreja e pelo mundo. Ele entregou sua alma a Deus em 28 de novembro de 1476, na cidade de Nápoles, deixando um rastro luminoso de santidade que atravessou toda a Europa e continua a nos inspirar até hoje. Sua vida foi um testemunho de que, quando nos entregamos a Deus, não há limites para o bem que podemos fazer. Hoje, ao recordarmos a vida deste grande santo, pedimos a sua poderosa intercessão. Vamos rezar juntos. São Tiago da Marca, grande apóstolo do Evangelho, reacendei em nós o amor profundo pela palavra de Deus, dai-nos a vossa coragem para evangelizar, sem medo, em nosso tempo e em nossos ambientes. Concedei-nos a vossa humildade para servir aos irmãos, especialmente os mais necessitados e afastados. Que o fogo do Espírito Santo, que ardia tão intensamente em vosso coração e movia os vossos passos, arda também em nossos corações e nos transforme em autênticas testemunhas de Cristo no mundo de hoje. São Tiago da Marca, rogai por nós. Amém.